Muito boa noite para você aí do outro lado. Estou aqui para te falar que parece, ao menos por hoje, né? Tá cedo ainda, 1º de fevereiro. Parece, ao menos por hoje, que o ritmo de perdas de janeiro, perdas fortes aqui no Brasil, de mais 3% do Ibovespa ao longo do mês, parece que ficou para trás. Vamos ver o que o mês reserva. Começa agora, então, o seu saldo deste dia 1º de fevereiro de 2021, com o Ibovespa tendo uma alta de 2,13%, retomando a faixa dos 117 mil pontos. Neste seu saldo do dia, te aviso também que o dólar caiu um pouco, mas caiu pouco porque os riscos seguem no ar, né? Lá fora o dólar ficou bem mais barato em outros países emergentes, aqui no Brasil em 0,4%, ainda na faixa dos R$ 5,45. O que acontece é que o ritmo de especulações, de ataques especulativos em ações, com destaque para a GameStop lá nos Estados Unidos, parece ter esfriado. Hoje a ação caiu 31%, essa ação que só neste, não sei se você está ouvindo aí, a chuva aqui em São Paulo, a chuva começou a cair, falando em cair, né, GameStop começou a cair aqui em São Paulo, mas enfim, a GameStop hoje caiu, mas já subiu mais de 1.700% só nesse começo de ano, com ataques especulativos de pequenos investidores descontentes com as apostas de baixa no papel, feitas essas apostas por grandes investidores. Esse modelo foi replicado na semana passada, bem de maneira incipiente, bem menos radical aqui no Brasil, nos papéis do IRB. Na quinta-feira você deve ter acompanhado, se não acompanhou, veja em detalhes no valorinvest.com. Aliás, falei com exclusividade no valorinvest.com. Se você buscar criador Short Squeeze IRB, você acompanha uma entrevista exclusiva que eu fiz na sexta-feira passada com o criador desse movimento aqui no Brasil, no Telegram. A ação, como fruto dessa criação desse grupo, subiu 18% na quinta-feira, a ação que foi a que mais apanhou aqui no Brasil ao longo de 2020, uma queda de 70% por força de fraudes que foram descobertas nos balanços da empresa, com investidores grandes se desfazendo do papel. Com base nessas notícias, os pequenos investidores aqui no Brasil também se rebelando. Mas esse princípio de revolta parece que ficou restrito o efeito dele na quinta-feira só. Já na sexta-feira, no último pregão, a ação caiu 6%. Hoje subiu só um pouquinho, um pouco menos de 2%, acompanhando o ritmo de apetite global. Ritmo esse que não impediu a B3 de fazer um alerta, né? Na sexta-feira passada, a ação ficou bastante tempo em leilão do IRB, teve as negociações interrompidas por causa de movimentos fortes, e a B3 faz isso sempre que tem movimentos atípicos nos papéis. Hoje continua ainda com paralisação na negociação das ações. A B3 depois liberou no início da tarde, avisando que está de olho caso mais movimentos atípicos aconteçam. Avisou que vai agir novamente. Mas o pano de fundo esteve para tomada de risco, como eu dizia, no mundo todo, beneficiado pelo esfriamento dessas especulações, só que no mercado de ações, porque a prata atingiu de novo, com um ataque especulativo, o seu maior patamar em anos. Você confere exatamente a cotação de fim de dia no site do valorinvest.com. Mas não foi só isso, né? Aqui no Brasil tem eleições rolando para Câmara e Senado. O pregão acabou sem fatura liquidada oficialmente, mas já todo mundo dando como certa a vitória do deputado Arthur Lira na Câmara e do senador Rodrigo Pacheco no Senado. Ambos os dois, como diria o outro, né? Ambos foram apoiados pelo governo Jair Bolsonaro, e a expectativa do mercado é que este centrão, que volta a dominar as peças do tabuleiro na Câmara e no Senado, sirva de rolo compressor para aprovação de pautas
da mesma maneira que serviu de rolo compressor no governo Lula, no governo Dilma, até que terminasse o caso de amor, digamos assim, e decidisse pelo impeachment da presidente, inviabilizar a sua deposição, serviu de rolo compressor no governo Temer até o Joesley Day, estava tudo, né? Você deve se lembrar aí daquela gravação, né? Impediu ali a aprovação da reforma da Previdência, mas que depois saiu no governo Bolsonaro, enfim. Com esse domínio desse grupo de deputados e senadores apoiado pelo governo Bolsonaro, o mercado espera que, embora esteja se tornando imperativa também a aprovação em breve de auxílios emergenciais por força da pandemia, novos auxílios, portanto, novos gastos, estados aí do país colocando restrições, desemprego em alta, a renda aqui no Brasil caindo e a pobreza atingindo níveis de 2011, né? Fala-se muito de crescimento em V. Crescimento em V é o da pobreza aqui no Brasil, assim, ó, se você olha o gráfico. Está se tornando imperativo a retomada de gastos por essa ponta, mas o mercado espera que esse rolo compressor de apoio ao governo também aprove, do outro lado, corte de gastos, em especial a PEC emergencial, que criaria gatilhos para que gastos sejam cortados quando pressionado o teto de gastos constitucional e, portanto, o rompimento com a lei de responsabilidade fiscal. Siga conosco no valorinvest.com para saber o desdobramento final dessas eleições e as expectativas do mercado com base nisso. Te convido também a dar um pulo no site do valorinvest.com. Bati um papo pela manhã no nosso sempre, toda semana tem, hein? Abrindo os trabalhos. O Abrindo os Trabalhos dessa semana foi sobre o ritmo de vacinação e o ritmo dos mercados, que tende a ser esse ano afetado pelo ritmo de vacinação. Tem uma frustração aí no mercado nesses primeiros dias do ano, com um ritmo lento de vacinação no mundo todo, mas aqui no Brasil ainda mais, e é isso que explica o tombaço do Ibovespa no mês que passou, o estirão do dólar, que nesse ano já ficou 5% mais caro aqui no Brasil. Bati um papo sobre isso e sobre também esse enrosco de GameStop, bolhas e coisa e tal, e IRB, blá blá blá. Bati um papo pela manhã com o professor Alexandre Espírito Santo, que é economista da Orama, professor lá do IBMEC do Rio de Janeiro e colega de Valor Invest. Ele também tem coluna no Valor Invest e também participou da conversa a Aline Cardoso, mais uma vez com a gente. Ela é gestora de renda variável agora do EQI, né? Eu Quero Investir é o nome? EQI Asset. A gente bateu um papo sobre isso tudo. Vale a pena dar uma olhada, eles estão preocupados aí e não tem como ser diferente, né? Da mesma forma que esse enrosco aí da pandemia, essa lentidão, a falta de eficiência para entregar vacinas afeta a nossa vida, o mercado reflete isso, é afetado também. Acesse lá, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com, fico por aqui e a gente vai se falando. Amanhã tem mais saldo do dia, no fim do dia. Tchau, tchau.